Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Célia Reis e você está no canal Cantinho da Família. Hoje nós iremos estar abordando sobre o tema relacionado à rejeição. Está preparado? Difícil, né? A maioria de nós não estamos preparados para enfrentar a rejeição. Mas vamos dialogar aqui um pouquinho sobre ela e como nós podemos estar passando por esse processo na vida com grande aprendizado. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar da rejeição sobre 3 tópicos importantes em nossa vida, ou seja, 3 fases em que a rejeição pode estar passando pelas nossas vidas e de que forma a gente consegue driblar ou tirar deste processo um grande aprendizado. A primeira fase, nós vamos falar um pouquinho da rejeição na infância, e em seguida na adolescência e por fim na fase adulta. Na infância, claro que a gente não vai conseguir abordar tudo, mas vamos trazer basicamente o que se passa, na cabeça, na ideia, nos sentimentos de uma criança quando ela é levada a esse processo de rejeição, né? Exemplo, como eu sempre gosto. Na escola, por exemplo, a criança pode, em determinados momentos, em sala de aula, sofrer algum tipo de rejeição pelos coleguinhas que não querem, por exemplo, ali fazer um trabalho escolar junto com ela. Ou até mesmo no horário do recreio, onde está lá todo mundo brincando e se divertindo e de repente tem um serzinho ali excluído de todo mundo, ou seja, rejeitado. Ninguém quis brincar com ele, né? E aí vira aquela situação muito constrangedora porque a criança começa a ficar ali toda moadinha, né? Os meus colegas não me aceitam, não me querem. E isso traz para a criança uma introspecção muito grande e uma dificuldade depois de uma nova tentativa de socialização, porque ela passou ali por aquele constrangimento e ela começa a ficar retraída. Eu lembro muito bem que na minha infância, eu tinha em torno de uns 6 anos de idade, era Dia das Crianças e nós poderíamos levar os brinquedos para a escola. E eu me animei demais com essa ideia, né? Na minha cabeça, eu tinha uma boneca que eu havia ganhado de uma costureira. Uma boneca, era a Emília, boneca Emília, feita por uma costureira. Ou seja, ela nunca foi engenheira de brinquedos, mas fez uma boneca Emília para mim com todo amor e carinho, né? E eu apeguei aquela boneca e lá fui eu com essa bendita para a escola. E eis que aconteceu o pior, né, que eu nem imaginava. Eu fui totalmente rejeitada e o pessoal ria, né, e apontava para minha boneca e eu fiquei, ai, eu fiquei toda triste, chorosa e aquela situação ela invadiu o meu ser de tal forma que eu não soube lidar com aquela rejeição geral. Não era um ou outro, eram todos os meus colegas, simplesmente falavam que a minha boneca era feia, muito feia, né? De fato, ela não era uma boneca bonita mesmo, mas era um presente que alguém me deu com muito amor e carinho e eu dormia com essa boneca, brincava com essa boneca, andava com essa boneca, ela era minha amiga. Então, quando eu via a boneca ali sendo rejeitada, era a mesma coisa que eu estava sendo rejeitada, né? E acabou que minha mãe que teve me buscar e naquele dia eu tive um estado febril muito forte, né? Ou seja, aquela reação, ela somatizou no meu organismo e eu acabei tendo febre. Então veja bem, não é algo que a gente deva desprezar, né? A criança, ela vai passar por esse episódio de rejeição, mas os pais têm que ir ali, conversar com ela, nutri-la, apoiar, acolher, explicar o processo em si, porque eu, como criança, por exemplo, não entendi nada daquela situação e saí dali com uma dor muito profunda, né? Então, esse episódio acompanhou a minha vida. Então, essa questão, ela é forte, ela é dolorosa na infância e precisa ter um cuidado especial em relação a isso. A rejeição na infância também por parte de adultos, né? Quando a criança está ali
principalmente no seio familiar, né? Nos pais, os adultos em si. Por exemplo, um caso específico quando o pai rejeita a paternidade, ou seja, ele não reconhece que aquela criança é filho dele, por exemplo. Então essa rejeição ela é muito dolorosa e vai permear a vida dessa criança até a fase adulta. Eu já passei por episódios desses em escolas que a gente foi fazer cadastro de criança, por exemplo, na época da pandemia, precisava de fazer o cadastro dos alunos. E aí eu disse nome da mãe, nome do pai. Aí a criança ficou parada, nome do seu pai. E aí ela atônita assim, sabe? Ela disse: olha, eu no meu documento não tem nome de pai. Aí os colegas que estavam ao lado falaram assim: cara, mas você tem que ter um pai. Entende como é que é essa situação? Hoje, né, a justiça já procura fazer com que essa mãe já saia do hospital com esse pai definido, né? Faz lá os exames dos possíveis pais dessa criança, para evitar esse transtorno, porque é muito doloroso você entender assim: poxa, meu pai não me reconheceu, meu pai não me assumiu, ele me rejeitou, né? E é uma rejeição que vai para sempre ficar ali gravado, né, na história dessa criança. A mesma coisa, por exemplo, a rejeição por meio do divórcio. Às vezes o pai e a mãe simplesmente rejeitam, não quero assumir a guarda dessa criança, eu não quero nem fazer parte da vida de vocês, eu não quero nem frequentar a casa, eu simplesmente pago a pensão, ou às vezes nem isso faz. Então fica aquela rachadura na criança, né? Aquele corte profundo, onde ela entende assim: fui rejeitada, a minha mãe não me quer, ou o meu pai não me quer, né? Então eu sou excluído aqui, eu sou fruto de uma rejeição, porque ele entende que o fato de o pai seguir e não querer levá-lo junto é uma rejeição. Então quando, por exemplo, acontecer esse divórcio, que eu já até num vídeo anterior nós falamos um pouco sobre divórcio, né? Que essa rejeição ela não seja sentida pela criança, mas compreendida, que os laços se romperam, que os pais precisam seguir, né? Falar claramente: olha, você faz parte de mim, você pertence, você é parte de mim e vai continuar sempre sendo o meu filho, né? Essa rejeição ela se coloca ali como algo muito profundo na vida dessa criança. Os pais também têm uma tendência de fazer comparações ou elogios de um filho, né, em relação ao outro. Por exemplo, o seu irmão é dessa forma, por que você não é assim? Olha como é o seu irmão ou a sua irmã, por que você não dá menos trabalho? Puxa, o seu irmão não faz nada e você é o rei da bagunça, né? Entenda, pai e mãe que está tendo esse processo com os filhos, e perceba que esse filho ele está reagindo dessa forma exatamente porque ele quer a sua atenção. Esse é o mecanismo que as crianças utilizam, dar o trabalho, se fazer difícil, mostrar-se o contrário daquilo que o pai está querendo. Essa resistência dele é exatamente essa rejeição que ele está sentindo em relação ao pai achar que o outro é melhor que ele. E aí é a psicologia reversa. Ele faz esse tipo de atitude até mesmo porque é inconsciente. Ele não percebe que está fazendo isso, está dando trabalho realmente, sem ter consciência, porque ele quer ser visto, ele quer ser notado pelo pai. E o pai está fazendo comparações, né? E os responsáveis, né? E isso não é positivo, isso não é bom para o crescimento da criança, sabe? Esse tipo de comparação não ajuda, pelo contrário. Aqui na minha casa, só um exemplo do que acontece aqui na minha casa. Eu tenho 3 gatos, eu tenho 2 gatos e um cachorro. Né? Então, um dos gatinhos, ele é muito amoroso, ele quer sempre estar aqui no meu colinho junto comigo, né? E a cachorra vem e fica ali pisando e passando a patinha, que quer também a minha atenção. Às vezes eu esqueço, fecho a porta e o cachorro ficou do lado de fora. No dia seguinte, quando eu vou sair, eu vejo exatamente uma poça, né, de xixizinho do cachorro lá na
porta, exatamente na porta de saída. E eu já observei que ela só faz isso quando eu deixo ela de fora, ou seja, ela faz aquilo para chamar minha atenção, para que eu perceba que ela foi excluída, que ela foi rejeitada e não quis deixar ela dentro de casa igual o gato ficou. Eu observo bem, nós estamos falando de animais que para a ciência eles agem por instinto. Imagine o ser humano quando se torna rejeitado, né? A maioria das vezes reage de uma forma muito negativa em relação a essa situação. Familiares também, às vezes, reforçam essa política de rejeição quando começa a fazer piadinhas com as crianças. Então, na fase da infância, não é adequado isso. Aliás, em todas as fases do ser humano, né? Piadinha, ninguém gosta de piadinha com a cara de ninguém. Então, na infância, pior ainda. Então, quando se pega aquelas piadinhas de mau gosto do tipo cabeção, do tipo baleinha, do tipo 4 olhos, 10 para as 10, tantã, gente, tira isso da cabeça. Por mais que esteja ali numa interação familiar, a criança pega isso como uma rejeição. E ela começa a imaginar assim, poxa, os meus familiares não gostam de mim, eles não me aceitam, né? Eles fazem graça com a minha cara e cada vez mais, ele se isola. Aí ele vai evitar claramente a interação social, porque ele já coloca em mente que a minha própria família faz isso comigo. Imagina o que eu vou receber lá fora. E vai se tornando uma criança ainda mais introspectiva, né? Então tem um cuidado a respeito disso, de acolher e ter bom senso, justamente porque a criança não está com a personalidade dela formada. Então tudo que ela receber nessa fase, ela vai colocar como sendo algo da formação dela. E veja bem, ninguém gosta de brincadeiras assim, né? Ainda mais crianças. Já na fase da adolescência, a rejeição pode se apresentar de uma forma um pouco mais delicada. Vamos supor que a criança tem uma orientação sexual diferente. Então, ela está começando a se descobrir. E como eu vou lidar com essa questão, né? Ela está se posicionando frente à vida, descobrindo a sua identidade e muitas vezes ela não é aceita dentro do seio familiar. O núcleo familiar já rejeita aquela pessoa que tem uma orientação diferente. E aí, imagina lá fora, se você já está rejeitando o seu filho ou a sua filha por esse tipo de orientação, imagina a sociedade. Ela vai passar por muito mais discriminação e rejeição lá fora do que dentro da família. Então ela precisa ser aceita e acolhida no seu núcleo familiar, porque a constelação diz muito claramente: todas as pessoas têm o direito de pertencer a essa família do jeito que elas são. Elas precisam ser aceitas, acolhidas como elas vieram ao mundo. A gente não tem que ter pretensão em querer mudar as pessoas. Nós temos que ter compreensão com aqueles que estão ali nesse nosso núcleo familiar, né? E o julgamento externo já é algo muito difícil, então a pessoa vai passar por um dilema e começar a usar máscaras. Ela vai deixar de se acolher como ser humano para simular um tipo de pessoa que de fato ela não é, mas simplesmente para ser aceita. E ela, infelizmente, vai se fechar para aquilo que ela de fato é, para que a sociedade me aceite. Ou então ela vai ter um dilema muito grande, e caindo inclusive em depressão e outros tipos, infelizmente, né, de consequências mais graves, quando de fato essa rejeição ela se torna muito direta, né? Muito ofensiva mesmo, né? E outras questões também que eu já pude presenciar sobre rejeição é a falta de liberdade da manifestação da expressão religiosa. A religião também muitas vezes faz com que esses adolescentes
acabam sendo rejeitados, tanto pelos colegas quanto pelo núcleo. E na fase adulta também, gente, eu já passei por essa situação, foi super constrangedora. Eu estava com uma pessoa internada num hospital e dia de domingo, né? Eles saem para... essas pessoas religiosas saem para fazer orações nos hospitais. E eis que, de repente, chegou um casal no quarto onde eu estava com o paciente e perguntou: vocês podemos fazer uma oração? Sim, claro, quem é que não quer uma oração, né? Mas o que sucedeu depois foi super constrangedor. Então, quando a pessoa foi colocar a Bíblia dela lá, encontrou o evangelho, porque na época eu era espírita, encontrou o evangelho lá em cima e perguntou para a pessoa que estava hospitalizada: você é espírita? Aí ela olhou para a cara dele e disse assim: não, a mãe do meu filho, porque na época eu era casada, né? E ele disse assim: então você é uma pessoa condenada? Veja bem, né? Ele foi ali para oferecer uma prece e já estava julgando que aquele paciente hospitalizado já estava condenado. E aí ele disse: olha, então eu não preciso da sua oração, por favor, o senhor pode se afastar, se retirar do quarto. E a pessoa saiu falando mal da gente, né? Foi mesmo uma situação muito constrangedora, onde a rejeição em relação àquilo que você manifesta como a sua expressão religiosa é a intolerância do outro ser. É complicado, porque o que eles atribuem? Gente, religião tem o intuito apenas de conduzir as pessoas para o caminho do bem. O que se faz com a religião é o mau uso dela, né? Então, essa atitude da pessoa, ela simplesmente nos julgou como pessoas condenadas pela religião que a gente expressava. Compreende? Não é a religião em si, porque em todas as religiões podem ter pessoas tanto boas quanto más. É o que a pessoa faz disso é que é a grande questão. Qual o uso que ela está fazendo desse tipo de instituição religiosa? Qual o caminho que ela está seguindo? Então aí o adolescente, ele ainda nem se expressou mesmo como ser humano, está se edificando e ele já tem ali, por parte da família, determinadas rejeições sobre a sua manifestação religiosa. E isso perpassa a gente, inclusive, até a fase adulta. E isso aconteceu comigo, não foi uma vez nem duas, né? Tive que passar por esse constrangimento de as pessoas julgar, né? Rejeitar o outro como se eu fosse assim, tivesse uma doença contagiosa, tinha que sair de perto de mim. E infelizmente isso acontece. Já a rejeição por amigos é algo um pouco mais doloroso para o adolescente, né? Eu tinha lá na minha sala, lá os alunos que chegavam chorando, né? Ai, professor, o que eu vou fazer? Fulano não quer ser mais meu amigo, né? E tava chorando e sofrendo por aquela situação, né? Então eu olhava assim para aquele adolescente e imaginava, mas como assim não quer mais ser seu amigo? Perceba que dentro da cabeça do adolescente ele ainda não consegue discernir que essa amizade, ela, quando ela de fato ela é sincera, a pessoa precisa entender o seguinte, ó, ele nunca foi seu amigo. Essa é a questão, você é que era amigo dele. Então, quando o jogo de, ou seja, para isso acontecer, pode ocorrer diversas questões. Mas se nós formos analisar ao pé da letra, alguma coisa deixou de servir para o outro que tinha essa relação de amizade baseada em algum interesse. Então, quando esse interesse deixou de ser suprido, então esse amigo não servia mais. Entende como é que é essa questão? É delicada porque os laços de amizade são constituídos quando verdadeiramente a pessoa sente, mas aquele que está ali só por um interesse ou uma satisfação pessoal e isso não é atendido mais, ele simplesmente evade, vai embora e deixa o outro ali que se dizia amigo, né? Então eu falava claramente, você era amigo dele, porque está aqui sofrendo com essa ruptura. Mas o que foi embora não era seu amigo, porque amigo de verdade nunca deixa de ser.
Vocês podem se distanciar, mas quando encontram, quer sempre falar de tantas coisas e saber da vida do outro. Liga sempre, procura sempre. Então, amizades sinceras são essas. E não tem que sofrer por este amigo que foi embora. A mesma coisa é aquela mina, sabe? A mina que te deu fora lá na adolescência. As pessoas sempre, né, querem alguma coisa. E com a mina não é diferente. Se você deixou de oferecer para ela o que ela tinha de interesse em você, ela foi embora. Porque o que sustentava essa relação não era um amor de verdade, era uma busca de satisfação de alguma coisa. Quando isso deixou de ser preenchido, não tem nada que me interesse aqui mais. Compreende essa situação? Então, quando as pessoas estão passando por esses tipos de rejeição, precisa ficar muito claro para elas quais são as razões, os motivos que estão levando essa pessoa a te rejeitar, a simplesmente chegar para você e falar: olha, eu estou indo procurar alguma outra coisa. Aqui não tem nada que me preenche mais. Compreende? E temos que ter uma visão clara em relação a isso. Mas os adolescentes, eles estão construindo a sua mente, a sua personalidade, a sua percepção sobre as coisas à sua volta. E vocês não pensem que os adultos também é diferente, não. Com o adulto, ele passa a lidar com essa questão dos amigos de uma forma um pouco mais diferente, porque ele começa a manipular situações para que ele seja aceito. Que coisa, mas acontece. Então, o adulto, o que ele faz? Ele pensa assim: não, espera aí, eu preciso manter essas amizades, né, ao meu redor. Eu preciso ser capaz de ter amigos. Então, ele começa a fazer algo que é um artifício muito interessante, que é ser o cara legal. Sabe, aquele cara muito legal que faz de tudo para os seus amigos. E de repente ele começa a forçar isso tanto para poder ser aceito, que as pessoas começam a olhar assim, meio que desconfiado, mas por que ele está fazendo tudo isso? Aí gera uma falta de autenticidade que reflete para as outras pessoas interesse. Aí vai demonstrar assim: poxa vida, eu tô fazendo de tudo, eu tô fazendo de tudo. Comece a emitir falta de alguma coisa, sabe? Aí você quer fazer mais e mais para poder manter aquele grupo de amigos. E os grupos de amigos cada vez mais começam a desconfiar da lisura daquela atenção que você está oferecendo e começa a entender que aquilo lá não é uma entrega, uma atitude autêntica, despretensiosa, mas interessada. E de fato o adulto está mesmo interessado em cativar essa amizade para ser aceito. Só que, infelizmente, passa uma imagem muito negativa. Aquela imagem assim, as pessoas começam a te rejeitar pelo simples fato de achar que você não é verdadeiro. Que aquilo tudo que você está fazendo é por interesse, e aí ninguém quer ficar ao lado de pessoas assim, elas se afastam. Por quê? Porque você estava, infelizmente, vibrando numa energia de necessidade de manutenção de algo que você queria tanto, que começou a emitir uma energia de falta, de escassez, e simplesmente você se tornou um repelente de amigos. O efeito é o contrário, por incrível que pareça. Então, se você quer realmente cativar amigos, seja autêntico, seja você mesmo, em qualquer situação da sua vida. Com certeza você vai conservar os seus amigos. Você não só vai fazer novas amizades, novos contatos, mas como você vai conservá-los ao seu lado, porque eles sabem o que é uma pessoa autêntica. Eles falam: puxa vida, você viu fulano? Porra, eu adorei. Não, cara, não, ele fala, ele realmente se expressa, ele não tem medo das coisas, ele expõe suas ideias, né? Ele é uma pessoa verdadeira, sincera, tanto na opinião quanto na atitude. Então, transparece, entende? É uma relação de transparência.
Não adianta você querer forçar alguma coisa para obter um resultado cujo qual não é verdadeiro. Então ele não se sustenta, entende? Essa situação ela é complicada, realmente é delicada, mas o adulto que quer manter essa relação autêntica precisa ser verdadeira. No trabalho, a mesma coisa, gente. No trabalho não adianta você querer a atenção do seu chefe se você está fazendo o oposto. Excesso, sabe? Aquele puxa-saquismo, aquele concordar o tempo, sabe, o tempo todo concorda com as ideias do chefe. Se o chefe fala que você é feio, você concorda também. E aí as pessoas passam a duvidar de você, passa a duvidar da sua integridade como ser humano. Entendeu? A mesma coisa é aquela rejeição das pessoas que gostam muito no trabalho de a lei do menor esforço, né? Eu não gosto de trabalhar em equipe, ou então eu tenho dificuldade de cumprir os prazos. E o próprio comportamento do ser humano vai fazendo com que ele se sinta rejeitado pela maioria. Porque no mundo de hoje, nós estamos em uma sociedade onde o que se valoriza é o trabalho em equipe, é a proatividade, é a colaboração, é a criatividade. Então, no trabalho, se você ainda está com aquela postura de 1900 e antigamente, corta isso. Comece a olhar para si mesmo, olhar para dentro e rever o que é que está acontecendo que as pessoas simplesmente estão me rejeitando, né? Estão me colocando aqui para escanteio, né? O julgamento é coletivo. A maioria concorda que eu não sou uma pessoa legal. Então, comece a rever isso daí. O que é que está acontecendo que você não está conseguindo entrar no grupo, fazer parte desse processo do trabalho de maneira coletiva, espontânea, né? A mesma coisa, gente, vamos falar aí na questão amorosa na fase adulta. Essa dói, né? A rejeição, quando ela é vivenciada na fase adulta, puxa, mas isso dói. Dói, sabe por quê? Porque a gente é visto como inadequado, né? A pessoa que nos rejeita, muitas vezes, ela está procurando algo que seja semelhante a ela, que seja parecido com ela. E aí é que está a grande questão. Quando você está procurando alguma coisa que seja muito semelhante a você, você está usando o seu ponto de vista para avaliar as outras pessoas. E aí é que é o X da questão. O ser inadequado é na perspectiva do outro. Então, a óptica, né, ela trabalha uma questão muito interessante, que os nossos olhos, a nossa visão, ela é sensibilizada pela luz. Então, o objeto que eu vejo é reflexo, ele é refletido pela presença da luz. Se eu for lá e apagar a luz de um determinado cômodo, eu não vou ver mais os objetos que estavam ali presentes, né? E o que isso quer dizer a respeito? Quer dizer que não significa que os objetos não estão ali, eu só não estou enxergando. A mesma questão é atribuir que uma pessoa é inadequada para mim, mas eu estou projetando nela aquilo que eu tenho dentro. Entende essa questão? Assistam um filme que se chama Treino para a Vida. Coach Carter, parece. Esse filme é fantástico, onde que lá no finalzinho ele deixa muito claro essa questão de o que é ser inadequado para a sociedade. Se você está sendo avaliado, né, sobre o ponto de vista de uma pessoa, essa pessoa só vê em você o que ela tem dentro. Então, não é a questão de você que é inadequado. É a pessoa que não consegue enxergar a sua essência, que ela não consegue enxergar além daquilo que ela vê externamente. Ela não consegue enxergar o seu interior como algo valoroso que te edifica. Portanto, ela analisa o externo e não é isso que te define. Então, trabalhar a rejeição no sentido amoroso, é antes de mais nada olhar para dentro de si e ter consciência de si mesmo.
Quando a gente tem essa consciência de si, nós damos um salto quântico e evoluímos na questão de avaliação. Esse salto, gente, ele existe em tudo que há na natureza, até no universo. Isso é uma lei universal. Quando a gente pega o átomo lá na química, vamos estudar um pouquinho. O átomo na química, o Linus Pauling, ele fez uma tabelinha de distribuição energética para os átomos. E ele relatava claramente que o átomo, quando ele ganha energia, né, quando ele é estimulado, ele salta. Ele salta de um nível para o outro. E é aí que é a coisa mais importante de a gente compreender, que é esse salto que nós precisamos ter para trabalhar a rejeição na nossa vida em todos os aspectos. Na questão amorosa é o que a gente está discutindo aqui nesse momento na fase adulta, mas esse salto de consciência é parar de sofrer por alguém que me rotula ser inadequado e me amar mais a si mesmo, né? Alexandre Comino é um pai de uma casa de Umbanda, e ele fala muito claramente sobre, antes de ir lá incorporar na casa de Umbanda, a gente tem que se incorporar de si mesmo. E então eu parafrasio o que ele disse para a nossa vivência. Antes de eu ser rotulada por uma pessoa que mal me conhece como inadequada, que eu me incorpore do que eu sou na essência e faça essa transformação interior com relação a essa rejeição que eu estou sofrendo neste momento. Faça com que essa rejeição, não como uma vingança ou para mostrar nada para ninguém, mas para se evoluir como ser humano, te trazendo mais motivação para a vida. Tem uma música muito linda do Emerson e Jean, que se chama Resiliência, e num determinado refrão eles falam assim: seja você o seu maior motivador. Entendeu? Quando acontecer essa situação de rejeição na sua vida, pare e pensa: opa, peraí, isso não define o que eu sou. Isso não me diz respeito. Isso diz respeito ao ponto de vista de um outro ser que ainda não evoluiu o suficiente e que está no terra a terra, no palpável. O que ele compreende como aceito para ele é o tangível. Sabe? O que ele pode tocar, o que ele pode enxergar. Sentir além disso, ele ainda não está pronto e tá tudo bem. Porque a nossa construção, ela é aos poucos. É aí que vai vir aquela frase muito interessante que a maioria fala da virada de chave. Todo mundo fala dessa bendita virada de chave, mas às vezes a gente não compreende muito bem. Compreender que eu estou passando por esse processo de rejeição é para um aprendizado maior, é para o meu crescimento, é para o meu desenvolvimento como ser humano. E aí eu vou mudar a fase, vou mudar de nível de consciência que eu aqui quero dizer a vocês. No filme do Divaldo, a Joana de Ângeles, lá no finalzinho, ela traz para o Divaldo uma questão interessante, onde ela fala assim: olha, Divaldo, pronto, já acabou. Ele estava lá ninando a criancinha, que era a mãe do obsessor, que acompanhou a existência dele por centenas de anos, ao longo de muitas existências dele, né? E daí ela falou assim: olha, compreenda que as coisas, as pessoas e as situações, elas são postas nas nossas vidas com um propósito maior, que é exatamente a evolução do ser, o ser essência que existe dentro de cada um de nós. Então nós precisamos compreender o quê? Que nós estamos nessa vivência aqui, passando por momentos de evolução. E o que acontece nessa evolução? É como se fosse uma grande placa de videogame, né? Ali nós vamos ter diversos obstáculos que precisamos desviar, desvencilhar, superar esses obstáculos. Vamos usar superar. E a cada superação de obstáculos, nós somos eleitos a uma nova fase, né? Nós vamos para uma fase mais avançada.
E ali requer de nós mais esforço, mais conhecimento, mais determinação. Né? Sair da Matrix e perceber exatamente o que é a minha vivência, o que eu estou fazendo aqui. E aí que eu falei para vocês lá no comecinho, por que eu falei da rejeição desde a infância? Porque nós vamos passando por etapas mais complicadas que exigem de nós mais conhecimentos para que a gente dê esse salto de consciência. E compreenda que eu estou passando por isso para que eu me ame ainda mais, para que eu me conheça ainda mais como ser humano e expanda, né? A partir daí, com essa virada de chave, você vai ter a compreensão de que eu não preciso correr atrás. Eu agora atraio. Eu atraio tudo que eu desejo para mim. Aí você vai me dizer, ah, é? Então agora eu quero atrair aquele sujeito que me rejeitou. Bom, meu querido, aí eu vou ter que dizer para você, não aprendeu nada. Porque atrair é para o futuro. Coloque bem assim, ó, aquele binóculo assim que dá até um zoom, sabe? Para você poder olhar lá na linha do horizonte. O céu é o limite. Por que você vai querer trazer novamente as correntes que te prenderam na sua evolução até o presente momento e trazer de volta se você pode caminhar para um futuro muito mais brilhante, né? De edificação. E é aí que está essa questão. Atraia, não afaste. A rejeição é para trabalhar exatamente essa questão dentro da nossa existência de vida. E aí, o que eu faço agora? Eu vou encerrar junto com vocês com um poema do Guimarães Rosa que se chama A Vida é Assim. Né? Então ele fala que no correr da vida a gente embrulha tudo. A vida é assim. Ela aperta e afrouxa. Ela esquenta e esfria. E daí ela sossega e depois desassossega. Mas a vida é assim. E tudo que ela quer de nós é coragem. Então, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Espero muito ter colaborado com vocês. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreva, curta, deixa o seu joinha, deixa os seus comentários, o que você achou do vídeo, se contribuiu, se não, se você tem algum tema de seu interesse que gostaria que nós pudéssemos estar trabalhando aqui juntos, porque isso é uma troca. A partir do momento em que vocês também interagem comigo, nós vamos criando uma grande rede de pessoas colaborativas entre si, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês, luz e paz em seus caminhos. Tchau, tchau!